Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9. Está escrito: Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Vou repetir, versículo 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Esse é um texto conhecido nosso, é um dos textos bíblicos que saltam os muros da igreja, assim como o texto de Davi, o pequeno homem que matou um gigante. Nós temos e já ouvimos tantas vezes sobre o homem que foi engolido pela baleia. Esse texto de Jonas, o livro em si, ele tem alguns temas envolvendo esse livro. Ele fala sobre um Deus misericordioso, um Deus compassivo e que se inclina a perdoar o homem. Ele fala de uma Nínive totalmente ignorante na sua malícia, a ponto da Bíblia dizer que eles não conseguiam discernir o que era a mão direita da mão esquerda. E fala de um profeta, que é Jonas, que tem um coração rancoroso concernente a esse povo, tendo em vista que no capítulo 4 ele mesmo afirma que havia fugido de Deus na direção de Tarsis, porque sabia que se fosse pregar aquele povo, Deus os salvaria, os perdoaria e se arrependeria de condená-los. Então, a base do livro de Jonas são esses temas: um Deus bondoso, uma Nínive ignorante e um profeta rancoroso. Todavia, nós encontramos no capítulo 1, que é o capítulo base do que nós lemos, falando dessa fugida de Jonas, desse desejo de Jonas em ir para um outro lugar que não era o lugar que Deus lhe havia enviado. E ele vai pegar um navio, compra passagem, pega o navio e vai na direção contrária daquilo que Deus lhe havia determinado. Eu quero usar o texto nessa ideia de navio, não no literal como nós sabemos que aqui o é. Fala de fato de uma embarcação, de um navio que está indo na direção de Tarsis. Mas eu queria utilizar esse texto de uma forma metafórica, como uma figura de linguagem, para falar sobre a vida cristã. Até porque quando você lê as Escrituras, você percebe que os apóstolos, o próprio Cristo e os apóstolos utilizavam de figuras de linguagem para representar a vida cristã. Em síntese, você tem, por exemplo, Paulo dizendo que combateu o bom combate, explicando que a vida cristã é uma guerra, é uma luta constante, mas é uma luta boa de se lutar, porque a gente sabe quem nos dará a nossa coroa. Paulo também diz que, por exemplo, a vida cristã é como a vida de um atleta que renuncia às coisas que vão lhe impedir de alcançar a vitória tão desejada. Ele também fala que a vida cristã é como uma guerra relacionada a uma conquista de território. Ele chama até Timóteo, dizendo que Timóteo devia se preparar como um soldado para sofrer com ele as aflições de um bom soldado de Cristo. E dentre as muitas
metáforas ou figuras de linguagem que Paulo usa concernente à vida cristã, uma delas também é a embarcação. Quando ele vai falar com Timóteo, no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz o seguinte: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas por boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando essa boa consciência, fizeram um naufrágio da fé. Então Paulo está deixando claro que também a ideia de uma embarcação, de uma viagem de barco, também está ligada à vida cristã. E que uma vez que essa pessoa que está na vida cristã, ou na sua vida de fé, está navegando na direção do porto seguro, que é onde nós queremos chegar, se esse alguém se permite ser contaminado e perde a boa consciência, essa embarcação, essa vida de fé sofre um naufrágio. E o escritor aos Hebreus também utiliza dessa ideia de embarcação para falar sobre a vida cristã, no capítulo 6, versículo 18 e 19 do livro dos Hebreus, ou da carta aos Hebreus. Ele diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. O escritor aos Hebreus está deixando claro que a esperança que temos concernente à vinda de Jesus é como a âncora de um barco, que mantém a nossa alma firme no mesmo lugar e não à deriva, mas firme como uma âncora segura um barco, crendo na promessa daquele que não pode mentir. Uma hora ele vem buscar a sua igreja, e essa esperança não me deixa à deriva. Esta esperança é como uma âncora da minha alma, que me mantém no mesmo lugar, esperando por aquele que é fiel naquilo que disse que fará. Então a embarcação, o navio, ele é um símbolo da vida cristã. Até uma frase de uma freira que foi canonizada, Santa Teresinha, que ela diz que a vida é a sua embarcação e não a sua morada. Nós estamos navegando para algum lugar, nós estamos caminhando para algum lugar, e a vida é exatamente esse caminho que vamos fazer até algum lugar. Nós esperamos em Cristo que esse lugar seja a terra que Ele nos prometeu, a terra que mana leite e mel. E quando nós olhamos para esse navio como uma figura de linguagem e representando a vida cristã, nós temos Jonas dentro desse navio. E concernente a Jonas dentro desse navio, ele nos ensina que na vida cristã você pode fazer essa viagem de três maneiras. Existem três maneiras de fazer essa viagem de vida cristã, de pegar esse navio, essa embarcação da vida até o lugar que nos foi proposto. E existem três maneiras de se viajar nela. A primeira maneira de se viver a vida cristã, tendo este navio como uma figura de linguagem ligado a isso, está no versículo de número 5 e versículo de número 6, quando a Bíblia diz que Jonas desceu ao porão e dormia um profundo sono, a ponto do mestre do navio chegar a ele e dizer: o que tu tens, ó dormente? Em outras versões, o que tu tens, ó dorminhoco? Em outras versões ainda, que sono é esse, ó rapaz? Você tem uma maneira de viajar nessa vida. Qual? Dormindo, sendo totalmente indiferente às coisas que acontecem à sua volta. Jonas está dormindo e ele não percebe a tempestade,
não percebe o desespero dos marinheiros e não está nem aí para os pecados de Nínive. Ele está totalmente indiferente às coisas que acontecem ao seu redor, porque ele decidiu fazer essa viagem dormindo. E quem pretende fazer essa viagem dormindo não se importa com as coisas que estão acontecendo à sua volta, porque ele diz: não é comigo, tenho nada a ver com isso, isso não me importa. E geralmente quem decide fazer a viagem da vida simplesmente sendo indiferente às coisas que acontecem, vai terminar a vida contando a história dos outros, porque nunca acordou para viver a sua. Então quem vive de maneira indiferente diante das coisas que vão acontecendo à sua volta, não tem opinião de nada, não se posiciona sobre nada. A ideia dele é: não sei, tanto faz, faz o que quiser. Nunca está posicionado concernente a nenhum assunto. Ele está na vida para passar por ela, e quanto menos for incomodado, pior, melhor, porque ele quer continuar no sono da indolência. Mas Paulo já escrevia à igreja dizendo: desperta, acorda, levanta dentre os mortos, porque Cristo vos esclarecerá. O desejo de Deus é que a gente não passe a vida toda dormindo, porque quem passa a vida toda dormindo sonha com muita coisa, mas não conquista nada. Porque sonho é para quem dorme, mas promessa é para quem acorda para pelejar. Oh, glória a Deus. Aleluia. O texto diz que quando José dormiu, Deus lhe deu sonhos, mas ele só passou a governar porque estava acordado. Dormindo você projeta coisas, acordado você vai atrás delas. Jonas quer viver essa vida de dorminhoco. O que você quer ser? Tanto faz. Onde você quer chegar? Não sei. O que você pretende da vida? O que vier tá bom. O que você pretende para o teu futuro? O que Deus quiser. E a gente vai vivendo essa vida, porque hoje tem 12 anos, mas amanhã você tem 20. E você nem percebe. E daqui a pouco você tem 40 e você nem percebe. E as lembranças que você tem ainda são das de quando você tinha 15, como se tivesse sido ontem. E você chegou aos 40 e tudo que você sonhava com 12 não realizou com tempo nenhum, porque esperava que fosse cair do céu. Só que nessa embarcação da vida, se você viajar dormindo, você não conquista nada. Oh, glória a Deus. Gente que vai passar pela vida sem fazer a diferença nenhuma. O tipo de pessoa que se vier tá bom, se não vier também tá bom, que não faz diferença nenhuma. Glória a Deus. Alguns escolhem viver essa caminhada, essa jornada de fé como um dorminhoco. Se sentir Deus tá bom, se não sentiu tá bom também, se o culto tá bom, se o culto tá ruim tá bom também. E ele vai vivendo essa vida dormindo, sem ter nenhuma consciência do que está acontecendo ao seu redor. A Bíblia fala de um camarada desse, chamado Geazi. Esse homem teve a oportunidade da vida dele, de andar do lado de um dos maiores profetas que a Bíblia já mencionou, que é Eliseu. E a diferença entre Eliseu e Geazi está exatamente em que um vivia acordado. Quando Elias disse para Eliseu: o que tu queres que eu te dê? Me peça logo. Ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E ele vai dizer para Eliseu: se tu me vires partindo, o
que você pediu você vai alcançar. Aí Elias dizia para Eliseu: fica aqui que eu vou em Gilgal. Eu disse: fico nada. O que eu quero eu tenho que estar acordado para ver. Oh, glória a Deus. Fica aqui que eu vou no Jordão. Fico nada, porque se eu não ver, eu não recebo. Fica aqui que eu vou em Jericó. Fico nada. E o texto diz que ele vai atrás de Elias até a hora em que Elias é tomado por Deus. E ele vê aquilo e dá um grito: meu pai, carros e seus cavaleiros. E a capa cai sobre o chão e Eliseu se torna profeta em lugar de Elias. Agora quem está acompanhando Eliseu é Geazi, e ele tem a oportunidade de assumir o lugar do profeta. Só que Eliseu vive uma vida de olhos fechados, a ponto dele estar acordado, mas dormindo. O povo cerca a casa de Eliseu, e ele disse: Eliseu, a gente vai morrer. E Eliseu diz: por quê? Diz: porque a casa está cercada. Eliseu diz: ah, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. Sabe qual é o fim da história de Geazi? Leproso, contando para o rei os feitos de Eliseu. Porque quem vive dormindo na vida acaba contando a história dos outros, porque nunca acordou para viver a sua. Glória a Deus. Existem dois tipos de pessoas na vida cristã: os fazedores de história e os contadores. Glória a Deus. E Deus não quer que você seja mais um contador de história. Deus quer que você faça a história. O tempo é esse, a hora é essa. Nem dá mais para a gente falar a igreja do amanhã. A gente não tem acesso ao amanhã. Se é a igreja do hoje, do agora, desse momento, desse tempo. É o momento da gente se levantar, independente da idade que tem. A hora de fazer história é agora. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo dentro do nosso porão, para dar um grito e dizer: acorda, Jonas! Oh, glória a Deus. Pior do que o anticristianismo, que é um grande inimigo nosso, pior do que o anticristianismo, que é um grande inimigo nosso, é o subcristianismo. O anticristianismo é tudo aquilo que vem contra o cristianismo. O subcristianismo é viver abaixo do que o cristianismo te chamou para viver. E pior do que enfrentar algo contra é viver abaixo. Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembra da onde tu caíste. Não é lembra onde você caiu, porque lembrar onde caiu é lembrar do pecado que cometeu. É lembra da onde você caiu, da altura que você estava. Glória a Deus. Lembra da altura que você vivia, do nível que você tinha, da intimidade que você tinha, do desejo que você tinha, do glória que você dava, do culto que você prestava, da intimidade que você tinha com Deus. Lembra desse lugar e faz o quê? Volta! Oh, glória a Deus! Volta a praticar as primeiras obras. Volta para o lugar de onde você não deveria ter caído. Volta para o lugar onde Deus se manifesta e glorifica o seu nome na sua vida. Volta para esse lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Existe uma segunda maneira de você fazer essa viagem. A primeira é dormindo. A segunda, versículo de número 3 e também o versículo de número 10, diz que Jonas fez essa viagem fugindo.
Você pode também fazer essa viagem da vida cristã fugindo. Fugindo de quê? Daquilo que Deus te chamou. Você pode viver a vida toda dentro dessa embarcação, mas como um fugitivo. Porque você frequenta a igreja, mas não exerce o chamado. Você gosta do departamento, mas não tem comunhão. O grupo é legal, mas a intimidade é fraca. Então não adianta só estar dentro da embarcação, porque você pode estar dentro da embarcação e ser um fugitivo. E todas as vezes que tem um fugitivo dentro da embarcação, vai ter tempestade. Porque pior do que murmurador no meio do povo de Deus é gente que não obedece o chamado que Deus tem para a vida dele. Tem gente sofrendo porque você não se posiciona. Tem gente perdendo tudo porque você não se posiciona. Tem vida precisando da tua vida porque você tem vida para essa vida. Só que você não se posiciona. Você está dentro da embarcação porque o teu pai está na embarcação, porque tua mãe está na embarcação, porque teus amigos estão na embarcação, porque a menina que você gosta está na embarcação, porque a família está na embarcação. Mas isso não faz de você um marinheiro. Você pode estar dentro da embarcação e ser um fugitivo. Jonas está dentro da embarcação, mas não põe a mão no remo. Ele é um fugitivo dentro daquela embarcação, mas Deus vai atrás de Jonas, porque Deus tem uma obra com ele. Oh, aleluia! Não interessa a idade que você tem, Deus tem uma obra com você. E se você realmente está ligado a Ele, Ele vai atrás de você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A menina de Naamã era só uma menina, mas ela sabia onde havia cura para leproso. O menino de 5 pães e 2 peixinhos era só um menino, mas tinha alimento para aquela multidão. Samuel era só um menino, mas Deus já falava com ele no quarto. Davi era só um menino, mas a unção de rei já estava sobre ele. Deus tem uma obra com a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas como Deus pode ter uma obra com um menino? Como Deus pode ter uma obra com uma menina? Eu nem me formei, eu nem sei o que eu quero ser, eu não tenho nem documento ainda. Deus não te viu agora, não. Salmo 139. Antes que os meus ossos forem formados, todos eles o Senhor já conhecia. Antes que tu nascesse, disse Deus a Jeremias, eu já tinha te santificado, e as nações eu já havia te dado por profeta. Você não nasceu porque tem um chamado, não. Você nasceu porque Deus já havia separado esse tempo para a sua vida. Há uma obra, remara cheia, há uma obra de Deus sobre esses adolescentes. Só que todas as vezes que vocês quiserem fazer uma viagem para longe de Deus, o diabo vai ter um barco preparado. Oh, glória a Deus. Já dizia o velho Billy Graham, você pode viver a vida como desobediente, fugindo das coisas de Deus, e terminar a sua vida só contando de livramento. Livramento porque você viveu a vida toda dando trabalho a Deus e nunca trabalhando para Ele. E quem caminha nessa vida louca é um mero delinquente usando uma Bíblia, e que infelizmente vai ser um causador de problemas como Jonas foi. Deus tinha um problema, disse o pastor Jander Magalhães. O pastor Jander Magalhães disse que Deus tinha um problema:
Problema entre aspas. E qual era o problema? Os pecados de Nínive. E ele chama Jonas para ser a solução do problema. Só que aí Jonas foge. E agora Deus tem 2 problemas. Glória a Deus. Ele só precisava de um profeta para pregar para aquela nação. Agora ele precisa ir atrás de um fujão que escolheu desobedecer a Deus. Aleluia. Você pode ficar marcado na história da vida cristã como Barrabás. O que Deus fez na tua vida? Me livrou porque eu era um ladrão. Era rebelde, mas Deus me livrou. Eu ia morrer, mas Deus me livrou. A cruz era minha, mas Deus me livrou. E o que tem depois disso? Acabou. A história de Barrabás é contar que ele era rebelde e foi livre da cruz. Porque desobediente só conta livramento. Mas quase. Se não fosse Deus, rapaz, mas nunca se converte, nunca se envolve, nunca se aproxima. Você pode terminar a sua vida contando livramentos por misericórdia de Deus, mediante a sua desobediência, ou pode terminar como uma simples Maria, que Paulo cita em Romanos 16. Quem é essa Maria? Ninguém sabe, mas Paulo diz assim: abençoa Deus a casa dela. Por quê? Porque muito trabalhou por nós. Oh, glória a Deus. Quem sabe não é hoje que Deus quer fazer com que você deixe de dar trabalho e passe a trabalhar. Deixe de ser um Barrabás de contar livramentos e passe a ser uma Maria, que alguém pode dizer: esse aí trabalha muito, esse aí tem algo de Deus na vida dele, esse aí Deus pode contar. E por que isso? Porque Jonas tomou um caminho contrário e afundou. E ele fez por baixo o caminho que poderia ter feito por cima. Toda desobediência é andar para trás. E em alguns momentos até afundar. Só que eu preciso te alertar que nem sempre haverá um peixe. Glória a Deus. Não espere que Deus sempre vai ter um peixe quando você quiser desobedecê-lo. Não fique imaginando que Deus sempre vai dar um jeito porque você é o filhinho da promessa. Não. Deus trabalha com fidelidade. Deus trabalha com honestidade. Deus faz o impossível, não o ilegal. Você sabia que tem gente que o filho está preso e o filho era um assassino, traficante, ladrão. Aí a mãe é crente. Aí a mãe ora assim: Senhor, está na tua palavra que quando Pedro estava preso, a igreja orava. Aí ela diz: solta Pedro, solta Pedro. Só que Pedro não roubava carro não, irmão. Pedro não era miliciano, traficante, não. Pedro não era radinho, gerente de boca de fumo, não. Pedro era crente, está preso pelo evangelho. Deus trabalha no impossível, não no ilegal. Então, se você não quer que depois de ter que visitar teu filho no presídio, traga ele para o culto e abençoe ele aqui. Se você depois não quer fazer campanha para que Deus liberte ele lá, faça campanha para que Deus levante ele aqui. Que Deus use ele aqui, transforme a vida dele aqui, para que a gente não tenha que visitar Pedro, Moisés, Salomão, tudo na cadeia. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui, diga amém. Existe uma maneira de você fazer essa viagem. Primeiro é dormindo. Você vai chegar, mas não tem história. A segunda é fugindo. Você vai chegar, mas por mera bondade e misericórdia. A terceira é chegar como um profeta. Glória a Deus.
E quando é que isso acontece? Quando no meio da tempestade alguém grita: quem é você? Glória a Deus. Qual é o teu povo? Qual é a tua ocupação? Da onde é a tua terra? Da onde tu vens? Resumindo, o marinheiro está gritando: identifique-se. Glória a Deus. Me mostra o teu documento. Quem é você aqui nesse barco? Quem é você nessa história? Ele diz: eu sou hebreu. Só que se você ler o versículo 1 do capítulo 1, ele podia dizer: eu sou Jonas, filho de Amitai. Mas ele não diz: eu sou Jonas, filho de Amitai. Ele diz: eu sou hebreu. Hebreu fala da sua raça. E hebreu não te faz lembrar de Amitai. Hebreu te faz lembrar de Abraão. Glória a Deus. Ele diz: eu sou do povo que crê. Aleluia. Eu sou da linhagem dos que têm fé. Oh, glória a Deus. Eu sou do povo que acredita no Deus de Abraão. Eu sou do povo que acredita no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Israel. Quem é você, Grupo Cairós? Quem é você, Asaf? Eu sou hebreu. Eu sou da linhagem daqueles que crê. Oh, glória a Deus. Paulo já dizia em Hebreus, ou melhor dizendo, o escritor aos Hebreus dizia, 10:38, o justo viverá pela fé, e se a alma dele recuar, eu não tenho prazer nele. E no 39, o escritor diz: nós porém, não posso dizer dos outros, mas nós porém, não somos dos que retrocedem e dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. Nós somos o povo que acredita, o povo que crê. O mundo fala o que ele quer, mas a igreja tem uma base de fé. A igreja é o povo que crê. Oh, glória. Quem é você, Jonas? Eu sou hebreu. Identifique-se. Temo ao Senhor. Oh, glória a Deus. Isso fala da sua espiritualidade. Ele não é só alguém que crê, ele é alguém espiritual. Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Eu tenho alguém a prestar conta. Eu tenho alguém acima de mim. Eu tenho alguém que comanda todas as coisas. Eu não estou aqui por estar, embora até estava fora da direção, eu disse, mas eu tenho um Senhor. Eu sei que essa tempestade toda é Ele vindo atrás de mim. Eu sei que esse vento todo é Ele vindo atrás de mim. Eu sei que esse processo todo é Ele vindo atrás de mim, porque eu temo o Senhor. Aí olha o que Ele vai fazer. Identifique-se, Jonas. Sou hebreu. Sou da linhagem de quem crê. Temo ao Senhor. Eu sou espiritual. E ele diz, ele podia só terminar, eu temo o Senhor, mas ele vai começar a pregar no navio, sem perceber. Ele diz, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Por que isso é uma pregação? Porque no versículo 5 diz que os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. Então é um lugar onde cada um tem seus deuses. E aí Jonas diz, olha só, eu temo o Senhor. Não conheço os deuses de vocês, mas o meu criou tudo isso aqui. Oh, glória a Deus. Inclusive esse mar que está revolto, foi Ele que fez. A terra que a gente está procurando, foi Ele que fez.
Esse céu que tá escuro foi Ele que fez. E aí eu lembro de Paulo entrando no Areópago e monte dos deuses gregos espalhados ali, e Paulo começa a pregar dizendo o seguinte, Atos 17 versículo 23, olha a pregação de Paulo no Areópago: porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Jonas já está pregando no navio, dizendo: os deuses de vocês esquece, Deus mesmo é o meu, Deus que fez os céus, a terra e o mar. Identifique-se. E ele continua no verso de número 10 e diz: eu estou fugindo, fugi da presença do Senhor. Jonas está dizendo: eu sou hebreu, sou da linhagem do que crê, eu temo ao Senhor, sou espiritual, estou pregando para vocês, meu ofício é esse, mas estou fora da posição. Oh, glória a Deus. Fugir e profetizar são coisas muito próximas. Fugir e profetizar são coisas muito próximas. Você vai ver a Bíblia mostrando que Moisés, antes de ser profeta, era fugitivo. Que Elias, mesmo já sendo profeta, fugiu. Que Jeremias, por muitas vezes, fugiu. Porque fugir e profetizar está muito perto. Fugir é fazer a minha vontade, profetizar é fazer a vontade dele. E às vezes a vontade dele é para um lado e a minha é para o outro. Glória a Deus. E dependendo do que ele me mandar fazer, é melhor fugir do que profetizar. Oh, glória a Deus. Aí tem um texto em Amós que é maravilhoso, e eu começo a encerrar. Porque Amazias chega para Amós e diz assim: Amós, foge daqui, porque Betel já tem profeta suficiente, some daqui. A resposta de Amós é: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoro, mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me disse: vai e profetiza. O povo está dizendo: foge. Diz: Deus não me chamou para ser fugitivo, Deus me chamou para ser profeta. Deus não me chamou para ficar dentro de um lugar atrapalhando a ordem do lugar. Deus me chamou para colocar ordem no lugar onde eu estou. Eu não vim para fugir, eu vim para profetizar. Aí acontece uma coisa aqui. Tá, Jonas, você é da linhagem do que crê, você é espiritual, você é profeta, mas você está fora da posição. O que a gente faz para que isso termine, você entre na posição e Deus acalme as coisas? Jonas diz: me joga no mar. Glória a Deus. Me joga no mar, me joga no mar. Porque é preciso se jogar nas águas para que o fugitivo morra e o profeta renasça. Oh, glória a Deus. Todo aquele mover é muito estranho, mas é Deus. Oh, Jesus. Todo aquele mover é muito esquisito, mas é Deus. E não tem outro jeito de fazer a vontade de Deus senão pular nesse mover, se não se jogar nesse mover, se não entrar nesse mover. Mas espera aí, Jonas ser jogado no mar tem a ver com morte e ressurreição? Claro que tem. Na hora que pediram um sinal para Jesus,
Mateus 12:20, 12:40, pediram um sinal para Jesus. Jesus diz: geração incrédula e adúltera, vocês me pedem um sinal? Eu só vou dar um para vocês. Qual? O do profeta Jonas. Oh, glória a Deus. Que assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, agora era aquela hora, né, pastor? Você não entendeu, não? Jesus está falando de Jonas no Novo Testamento e dizendo, quando Jonas se jogou no mar, oh glória a Deus, e ficou 3 dias no ventre daquele peixe, não era por acaso. Deus já estava criando uma situação para Jesus usar lá na frente, dizer, do jeito que ele ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra, mas no 3º dia, oh Jesus, no 3º dia, como Jonas saiu do ventre do peixe para pregar para Nínive, e toda a nação se arrependeu, o Filho do Homem sairá do ventre da terra para ganhar um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra reconheça que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Aí olha o que Jesus diz: eis que está aqui alguém que é maior do que Jonas. Oh Jesus, pegue a mão desse crente aí. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Feche os seus olhos. Se você for olhar a palavra identificar, ela tem alguns conceitos, entre eles dizer quem você é. Quem você é, Jonas? Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Mas existe um outro conceito para identificar. Qual? Se tornar idêntico. Quando Jonas vai para dentro do peixe, ele está igualzinho ao Cristo que desceu ao ventre da terra. Porque essa é a proposta da identidade que Deus te deu, dizer quem você é e te fazer parecido com Ele. Feche os seus olhos, pegue a mão de alguém, por favor. Jonas precisou pular no mar revolto. Você só precisa entrar nesse oceano do Espírito. Terá comenes. Eu digo sem medo de errar, que há um rio que alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio da Asaf. Eu digo sem medo de errar ao grupo Cairós e à igreja. O varão que entrou nas águas para Ezequiel está aqui dentro. E ele mede 1000 côvados e diz: entra nas águas. Está nos artelhos. Ele mede mais 1000 e diz: entra nas águas. Está nos joelhos. Ele mede mais 1000 e diz: entra nas águas. Está nos lombos. Ele mede mais 1000 e diz: entra nas águas.
está no pescoço, ele mede mais 1000. E Ezequiel diz: já não dá para pôr os pés no chão. Isso são águas profundas. Tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Se não mergulha, o fugitivo não morre. Se não mergulha, a tempestade não cessa. Se não mergulha, a obra não é feita. Se não mergulha, não completa o que Deus deu. Se não mergulha, não funciona. Foi o que Deus disse para Pedro. Pedro disse: é o Senhor mesmo. Ele disse: vem para as águas. Aquele que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro do seu interior. Disse Jesus para a mulher: ó mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pediria água, e eu lhe daria água da vida. Disse Jesus a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Entra nas águas. Entra nas águas. Entra nas águas. Entra nas águas.